Epístola de João, capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos, versículo 27 ao versículo 38. Diz assim a palavra de Deus para nós: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que este não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Versículo 33. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Repita comigo: abram os olhos e vejam os campos. Aquele que colhe já recebeu o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim, o verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu vos enviei a colher o que não cultivaram, outros realizaram um trabalho árduo, vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Quero orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, essa é a mensagem que o Senhor tem direcionado para nós nessa noite. Peço em nome de Jesus que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos espirituais, e mais do que isso, curando, ó Pai, a nossa audição, que possamos estar com os ouvidos atentos ao que o Senhor está falando nessa noite, que sejamos despertados, ó Pai, para ver, ó Deus querido, mais do que um simples olhar natural. Nos desperta nessa noite para o Teu propósito nesta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem é: abra os olhos. Repita comigo: abra os olhos. Fique de olho aberto, abre os olhos. Meus queridos, eu estava fazendo uma pesquisa para verificar o que causa cegueira, e eu achei interessante que a cegueira são erros de refração não corrigidos pela catarata. A cegueira, ela atrapalha a locomoção, ela atrapalha, as pessoas de ver as maravilhas que o Senhor tem feito. Há pessoas que estão cegas fisicamente, mas adquiriram a cegueira no decorrer da idade, e algumas entram em depressão profunda por não estarem enxergando bem. Quando se nasce com essa deficiência, acaba adquirindo outras características, melhorando outras funções. A audição melhora, o tato melhora algumas coisas para compensar a falta da visão. Mas quando você adquire, ou quando você perde, a sua visão, já com uma certa idade, as pessoas sofrem bastante por causa dessa deficiência. Nessa passagem, uma passagem linda, onde Jesus precisava sair da Judéia, no capítulo 3 de João, Jesus ele vai trazer uma revelação magnífica para Nicodemos. Ele tem um encontro e ele faz uma das revelações mais excepcionais da Bíblia. Aquele célebre versículo que nós conhecemos de João 3,16 foi dito a Nicodemos enquanto ele conversava com aquele homem. Outra revelação: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa revelação foi dada também a Nicodemos, e ele estava ali na Judéia, um lugar na sua terra, no meio do seu povo, e ele precisava sair da Judéia e ir em direção à Galiléia. Só que nesse interim, nessa viagem, ele foi
constrangido pelo Espírito a passar por dentro de Samaria. Não era comum um judeu atravessar a cidade de Samaria. Normalmente eles passavam em largo. Eles atravessavam o Rio Jordão para não ter que passar no meio dos samaritanos. Eles eram muito discriminados. Mas Jesus tinha algo magnífico a realizar em Samaria. E ele foi àquela cidade. Jesus então é deixado em um determinado lugar, enquanto os seus discípulos vão até a cidade para comprar alguns alimentos. E os discípulos então passam algum tempo lá, e enquanto eles estão lá comprando, Jesus tem um encontro com essa mulher, a chamada samaritana. O nome dela não é discriminado na Bíblia, mas a sua terra, a sua pátria deu esse codinome a ela, a mulher samaritana. Aquela mulher tem um encontro transformador com Jesus. E logo depois dela reconhecê-lo como Messias, e o próprio Jesus dizer: eu sou o Messias, para aquela mulher, ela deixa a sua vasilha, o seu cântaro, e ela vai até a cidade para convidar os seus patrícios, os seus irmãos, os seus amigos, o povo da cidade a ter também um encontro com Jesus. Enquanto Jesus ainda conversava com a mulher, os discípulos chegaram e viram aquela cena e ficaram chocados. Aqui eu quero iniciar essa mensagem dizendo que existem algumas características desses discípulos de Jesus que os definiam como cegos espirituais. O tema da mensagem é: abra os olhos. Mas antes de ser curado, eu quero mostrar para vocês por que aquele povo estava cego. Atente para isso. Eles foram a uma cidade, eles entraram, visitaram o comércio local, eles compraram alimento, eles falaram com pessoa, porém não comunicou a fé deles a ninguém. Eles não comunicaram às pessoas acerca de Jesus. Talvez porque Jesus não o enviou numa viagem missionária. Lembra quando ele envia os seus discípulos a ir de casa em casa e de dois em dois? E os discípulos voltaram maravilhados porque os demônios lhes eram sujeitos, porque eles faziam coisas maravilhosas. E Jesus dá uma palavra também de confronto para aquele povo, que antes bem-aventurado é ter o nome escrito no livro da vida. Pois é, nessa passagem, Jesus não enviou eles necessariamente em uma missão ou em uma viagem missionária, enviou eles a comprar alimento. Então aqueles discípulos entraram na cidade e com os seus olhos cegos não conseguiu ver a necessidade daquele povo, que aquele povo tinha de Jesus. Olha as características desses discípulos. Eles pareciam distraídos. Pessoas distraídas são como cegos espirituais. Segundo, eles não conseguiam ter uma visão clara do ministério de Jesus. Eles não conseguiam ver que Jesus estava ali por um tempo determinado, e em breve não estaria mais, e era necessário pregar o Evangelho. Jesus se gastou a pregar e a ensinar. Terceiro, característica dos discípulos cegos é que eles não tinham uma visão dos perdidos. O povo samaritano eram ovelhas perdidas, desgarradas. Esse povo era um povo que conheciam apenas a Torá, os mandamentos. Ele conhecia apenas o Pentateuco, Eles não sabiam, eles ignoraram os profetas, ignoraram os livros ou as palavras de Jesus dita depois do Pentateuco. Então eles não conseguiam ter uma visão clara de Jesus. Por isso Jesus disse: eu sou o Messias. Eles aguardavam o Messias. Mas os discípulos de Jesus, apesar de andar com Jesus, eles não tinham uma visão clara acerca dos perdidos. 4, eles se tornaram indiferentes e acomodados ao seu status quo. Está entendendo? Eles estavam indiferentes porque eles já tinham se acomodado ao seu status quo.
Ou seja, eles não estavam esperando grande mudança por parte daquele povo. Eles também não conseguiam ver, é o quinto, com olhos espirituais. Irmãos, pessoas que estavam andando com o Mestre, andando com Jesus, e já tinham andado um bom tempo. Eles estavam nessa comitiva há um bom tempo, mas os seus olhos espirituais, eles estavam cegos. E quem está cego também não tem uma perspectiva, não tem a mesma perspectiva de Cristo. Sétimo, não tinha, ou melhor, eles tinham uma mentalidade espiritualmente errada. 8, não compartilhavam sua fé com aqueles que necessitavam de ter a sua vida transformada. Essa era a característica dos discípulos. Andavam com Jesus, mas pareciam distraídos com as coisas desta vida, distraído com as suas necessidades imediatas. Parece até que estamos falando acerca dos dias de hoje, não é muito parecido? Às vezes estamos tão distraídos, irmãos, sabe? Com os nossos afazeres. É como nos tempos de Marta, recebe Jesus em sua casa, e apesar de ter o Mestre ali na casa, mas Marta estava distraída, ansiosa, preocupada. Estamos assim às vezes. Pessoas cegas espirituais, infelizmente se comportam desse jeito. Não conseguia ter uma visão clara do seu Mestre. Eles não tinham uma visão acerca dos perdidos. Às vezes parecemos assim também. Não se tornam indiferentes e acomodados ao seu status. Ah, tá bom assim, eu vou à igreja domingo, eu boto a minha roupa de ver Jesus. E aquela Bíblia, cara, eu não pego nessa Bíblia desde domingo passado. E às vezes a gente até briga com os nossos filhos: fulano, cadê a minha Bíblia? Eu boto sempre no mesmo lugar. Sabe, onde colocaram ela? Tiraram do lugar. Ela não está no mesmo lugar. Eu lembro que domingo passado eu cheguei, eu botei a Bíblia no determinado lugar e agora não está. Às vezes arrumamos confusão porque a gente não tem o hábito de ler a Bíblia no dia a dia. Fazer o TACD é algo de outro planeta. Pois é, acomodados ao status quo, não tinham a mesma perspectiva de Jesus. Para Jesus era necessário, repita comigo, necessário. Para Jesus era necessário passar por Samaria. Os discípulos não conseguiam ter a mesma perspectiva. Para eles talvez Jesus estava perdendo tempo, porque era mais importante chegar lá na Galileia. E às vezes, irmãos, a gente esquece. Existe um ditado que diz que mais importante que chegar num determinado lugar é a viagem. A viagem é mais importante. É muito bom você ir contemplando as belas paisagens, sentindo os aromas dos lugares. Dependendo para onde você vai, há fragrâncias, há cheiros. E aí você vai vendo as coisas lindas, o clima mudando. Pois é, a viagem é importante. Então aproveite a viagem em nome de Jesus. Pois é, por estarem cegos espiritualmente, eles tinham uma mentalidade errada e não compartilhavam a sua fé com aqueles que necessitavam. As pessoas estavam morrendo. Mas aí ele ouviu na rádio, ele morreu porque era tempo dele mesmo. Nunca compartilhou a fé com ninguém. Os discípulos estavam assim. Eles entraram naquela cidade, eles foram no comércio, falaram com as pessoas, compraram comida e não falaram de Jesus para ninguém. Nos nossos dias seriam os evangélicos nominais. Pessoas que vêm à igreja, participam de um culto, e aí durante a semana vive a sua vida normal, desassociada de Jesus. Essa é a grande realidade. Pessoas desconectadas. E aí Jesus, então, no versículo 35, quando os discípulos chamavam Jesus para comer, Jesus come. Jesus falou assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E eles pensavam, talvez Jesus já tenha comido, alguém trouxe alimento para ele. Eles não conseguiam ter a mesma visão de Jesus.
Eles não conseguiam, por quê? Porque eles estavam como cegos. E Jesus então ele dá uma ordem dupla. A primeira é: abre os olhos. A segunda é: veja. Ou seja, parece a mesma coisa, mas não é. Abre os olhos. Vocês parem de estar com os olhos fechados. Deixam de serem cegos. Comecem a enxergar a partir de agora. Os discípulos precisavam ver. Porque enquanto Jesus estava conversando e a mulher tinha ido na cidade convidar os seus compatriotas, Jesus conversando com os seus discípulos: abre os olhos, meus filhos, e olham, porque os discípulos, ou melhor, os samaritanos estavam vindo a ter com Jesus. A gente precisa abrir os olhos. E a primeira coisa, abrir os olhos para quem? Abrir os olhos para Jesus. Nós precisamos enxergar Jesus. Porque quando nós enxergamos Jesus, nós aprendemos com os seus exemplos. E sabe qual é a maneira de enxergar com os olhos de Jesus? É pela sua palavra, é por intermédio da palavra. Os nossos olhos são abertos. Nós precisamos enxergar na perspectiva de Jesus. Nós precisamos olhar para Ele. E olhando para Ele é o mesmo que olhar por meio da sua palavra. Precisamos olhar para Jesus. Segundo, nós precisamos olhar para nós mesmos. Nossos olhos precisam ser abertos, porque nós precisamos enxergar o nosso verdadeiro estado. Lembra, tem pessoas que estão acostumadas ao seu status quo. Pois é, o seu status quo não te define. O que te define é o seu propósito. Você nasceu para quê? Você está cumprindo o seu propósito. E aí você precisa abrir os seus olhos para enxergar quem você realmente é. Uma pessoa que abre os seus olhos para você mesmo vai ver, vai se enxergar na perspectiva de Jesus. Vai ver que tem valor. Não vai se enxergar menos do que o é. Não vai se ver como um pobre, miserável, coitadinho qualquer. Mas também não vai ter uma visão diferente, distorcida do que o é. Ele não vai se ver maior do que ninguém. Ele vai se ver melhor e mais especial do que ninguém. Ele vai se enxergar da forma como ele realmente é. E quando você se enxerga, você tem como se aprimorar. É como alguém que pega a sua melhor roupa, o seu melhor sapato, e ele se veste, e ele está todo arrumado. Vamos falar de mulher. E ela fez a maquiagem, mas é impossível fazer uma boa maquiagem se não tiver um bom espelho. É impossível se vestir e se julgar devidamente pronta se você não for corrigir as imperfeições do espelho. Você precisa olhar para você e enxergar quem você realmente é. A sua visão não pode ser distorcida. Você não é menos, mas você não é mais. Você é você, você é único. Não existe duas pessoas iguais a você. Não existe, podem ser gêmeos, univitelino, mas na verdade eles são únicos, distintos. Seu sangue, seu DNA, sua córnea, sua digital são únicas. Você está entendendo? Você é especial para Deus. Então se enxergue como especial de fato. Não se enxergue menos, mas também não se enxergue mais. E aí quando você se enxerga como você realmente é, você vai perceber que tem coisas que você precisa arrancar de você. Como aquela maquiagem que está supercarregada. E você olha no espelho e tem maquiagem demais, e você tira um cabo. Ou quando você olha no espelho e vê que teu cabelo está arrepiado e você precisa deitar aquele cabelo rebelde. Pois é, você precisa acrescentar algumas coisas. Talvez olhando para você vai precisar: eu preciso fazer um curso, eu preciso me aprimorar, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso estudar mais. Sabe qual é o grande perigo do século 21? É a distração. A distração nos impede de enxergar quem realmente somos. A distração nos impede de nos vestir de maneira adequada, de nos prepararmos para os grandes desafios. Aqui vai uma palavra para vocês. Estamos no tempo de pandemia, mas o mundo, as pessoas estão paradas. O mundo não. O mundo continua. Se você se interte, se você aproveita esse tempo de pandemia, onde escolas estão fechadas e não estuda, onde
comércio em alguns lugares estão fechados, e você não se aperfeiçoa. Quando isso parar, ou isso terminar, porque vai acabar, você será deixado para trás. Eu fico preocupado com essa juventude que está concluindo o segundo grau, ou os estudos agora nesse período de 2020 e 2021. Porque vocês estão recebendo diploma, mas vocês não estão qualificados para disputar nada. O estudo de você é ralé, é fraco. E aí tem pessoas que ainda ostentam: passei, aleluia, glória a Deus. Passou por quê? Você não estudou, você não fez nada, não aprendeu nada. São pessoas que não olham para si e não se vê como realmente são. Talvez se acham boas demais, ou se acham ruim demais. Só que o mercado de trabalho vai definir quem você realmente é. E aí na hora de você ter o seu sonho realizado, você vai ter dificuldade. Quando você fazer um concurso público, você vai ter dificuldade. Quando fazer prova para o Enem, você vai ter dificuldade. Quando você for fazer uma prova numa faculdade, você tem dificuldade. Você não vai conhecer de teoremas, você não vai conhecer matemática, seu português será fraco. Então o que você precisa fazer? Você precisa se enxergar do jeito que você realmente é. E tem coisas que precisam ser melhoradas, tem coisas que precisam ser deixadas para trás. Porque antes de enxergarmos as pessoas, nós vamos enxergar primeiro Deus, depois de enxergar quem somos. Aí depois nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar as pessoas. Irmãos, há pessoas que precisam ser vistas por nós. Por quê, pastor? Porque Deus se importa com as pessoas, a ponto de Jesus falar assim: abre os olhos e vejam. Vejam aí o povo. Veja, eles estão vindo na minha direção. Jesus está declarando: abre os seus olhos e veem mais longe do que vocês estão vendo. Vocês estão vendo o alimento agora, precisam ser comido, mas daqui a pouco já precisa comer de novo. Vocês estão preocupados em fazer as coisas daqui e da agora, mas e depois? Vocês precisam enxergar. Nossa sociedade está morrendo, agonizando. Eles estão indo atrás de qualquer um que possa aliviar o seu sofrimento. Uma geração de famílias desesperadas. Uma geração de jovens sem nenhuma perspectiva do amanhã. É o que nós estamos vivendo hoje. Pessoas perdidas, precisando de um Salvador, como os moradores de Samaria. Eles estavam perdidos, precisavam de quê? De alguém que os libertasse. Havia um desejo deles de serem libertos, mas como eles seriam libertos se ninguém estava disposto a pregar a palavra para eles? Essa palavra, irmãos, ela tem um contexto magnífico para nós. Para você que é servo de Deus, que é discípulo de Jesus, você precisa abrir os seus olhos e contemplar Jesus que tem andado com você todos os dias. Você precisa saber quem realmente é Jesus. Mas ela tem um segundo contexto para você que ainda não andou com Jesus, ainda não anda com Jesus. Talvez você esteja como os moradores de Samaria. Os moradores de Samaria precisavam, desejavam, mas eles ainda não conheciam Jesus. Estava de ouvir uma voz. Quando a mulher samaritana ouve a voz, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Enquanto ela conversava com Jesus, ela percebeu que ele era o Messias. Sabe o que ela faz? Ela largou o seu cântaro. Ela deixou o cântaro dela de lado, a sua vasilha de lado, e ela agora, após abandonar a sua vasilha, no versículo 28, ela corre para dentro da cidade, para anunciar aos seus conterrâneos, que Jesus estava lá na beira do poço, e que eles precisavam conhecer Jesus também. Irmãos, que coisa maravilhosa. Ela tinha acabado de ter um encontro com Jesus, mas ela não guardou para si. Os olhos dela foram abertos. Epa, os meus irmãos estão cegos, eles precisam de Jesus também. Ela tinha acabado de ter esse encontro, mas ao invés dela ficar feliz e guardar somente para si, não, ela levou para a sua cidade. Essa mulher, do qual o nome nós não sabemos qual é, diz, ela se transformou na primeira missionária, a primeira mulher enviada com uma missão.
Mas não foi Jesus que a enviou, não. Foi o Espírito que constrangeu ela a deixar os embaraços, a deixar o cântaro, a vasilha, aquilo que representava uma mulher de vida fácil, ou uma mulher acostumada a uma vida fora dos padrões. Aquela mulher abandona o seu cântaro e corre em direção ao seu povo para falar para eles que Jesus estava ali na beira do poço. Essa mulher, ela tinha, a partir daquele momento, ela teve uma visão como a de Cristo, das pessoas perdidas, precisando de um Salvador. Ela se importou com o seu povo. O primeiro passo, uma coisa importante: quando você abre os seus olhos espirituais são abertos, você deixa de ser um ceguinho espiritual. Você vai se importar com as pessoas, você vai olhar para as pessoas. Eu não sei o que está impedindo a tua visão, mas quando você estiver realmente enxergando com os olhos de Jesus, você vai parar de ver problemas, de ver adversidades, e vai começar a enxergar na perspectiva de Deus e ver que há possibilidade, há probabilidade, há esperança para o futuro. Oh, aleluia. Pode mudar. Deus é fiel. Vai acontecer. Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus vai dar. Irmãos, nós precisamos aproveitar esse tempo e abrir os nossos olhos, porque como o povo de Samaria, há milhões de pessoas caminhando a passo largo para o inferno, enquanto nós estamos aqui adorando a Deus. E isso é maravilhoso. Enquanto você está em casa adorando a Deus conosco com a Embarque, há pessoas, amigas tuas, há pessoas que vocês amam, que são importantes para vocês, que não sabem, não conhecem Jesus, e o que precisam para conhecer é que vocês tenham os olhos abertos, porque o dia que os seus olhos forem abertos, as pessoas que estiverem ao seu entorno, elas também conhecerão quem é Jesus. É impossível alguém que experimentou a glória dele continuar como estava outrora, continuar vazio, oco, sem fazer a diferença. É impossível, irmãos. É impossível. Nós precisamos permitir que Deus, Ele trabalhe em nós, para que Ele possa trabalhar através de nós. Eu creio em nome de Jesus que o mundo será alcançado pelo poder do Evangelho de Cristo, mas só será alcançado quando nós, que somos discípulos de Jesus, nos unirmos a outros discípulos de Jesus para essa tão grande tarefa. Jesus vai nos ensinar lá no livro de Mateus que a seara realmente é muito grande e são poucos os ceifeiros, são poucos os trabalhadores, são poucas pessoas dispostas, disponíveis a fazer de verdade essa grande colheita. As pessoas estão, como disse, se entretendo. As pessoas estão se divertindo. Acha que a vida é um parque de diversão e estão esquecendo do seu verdadeiro propósito. Nosso propósito como discípulo de Jesus é fazermos outros discípulos de Jesus. E aqui nessa passagem, aqueles que deveriam ter ido na cidade, mas falado para o comerciante, irmãos, é maravilhoso. Eu gosto do que diz a Bíblia fala assim: ó, indo pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus 28. Enquanto você vai, prega o Evangelho. Prega o Evangelho ao dono da padaria, aquela pessoa que trabalha no açougue, aquele balconista que você admira, que é o teu, que, sabe, você sempre compra com ele, aquele vendedor daquela loja que você, toda vez que vai comprar um eletrodoméstico, você vai e procura ele mesmo. Pois é, você tem que amar Jesus a ponto de chegar lá e falar assim: olha, eu tenho orado por você. Jesus, Ele pode trazer uma mudança radical na tua vida. Sabe, às vezes, irmãos, por que a gente não fala de Jesus para as pessoas?
é porque nós temos uma visão muito pequena de quem nós somos. Quem sou eu para falar de Jesus para ele? Quem sou eu? Irmão, eu quero dizer algo muito especial para você. Você é filho do rei. Você é filho do rei. Eu vou repetir: você é filho do rei. Você é filho de Deus. Sabe o que um filho do rei é? Ele é um príncipe. E um príncipe não abaixa a cabeça e se vê como um coitadinho. Ele se coloca, se posiciona e fala como um príncipe. Irmãos, as pessoas estão lá fora cegas, porque o pecado tem cegado elas. O diabo colocou uma escama nos olhos, sabe? E tem impedido aquelas pessoas de enxergarem quem de fato é Jesus. Mas sabe qual é o problema? É que tem pessoas que estão na igreja, no lugar de cura, andam junto com Jesus, mas estão como esses discípulos, que apesar de andar com Cristo, não conseguiam enxergar com os olhos de Cristo, a ponto de Jesus: abram os olhos e vejam, enxerguem. Lembra de um discípulo do profeta, cercado pelo exército inimigo? Ele sai e de repente ele contempla, ele vê carros e muitos carros rodeando a casa onde eles estavam. O discípulo do profeta, desesperado, corre: mestre, nós estamos cercados, deu ruim para a gente. Tá brabo lá fora, tá lotado, nós vamos morrer, chegou o nosso fim. Bem que o nosso inimigo falou que ia nos destruir, chegou o nosso fim. Sabe o que o profeta falou? O profeta tranquilo, os olhos dele estavam abertos. Ele olha aos céus e ele faz uma oração: Senhor, abra os olhos do meu servo, para que ele veja. E aí diz a Bíblia que agora o servo abre a porta e olha para fora, e ele já não vê mais o exército, o inimigo apenas. Ele vê que em volta do lugar onde ele estava havia carros e carruagens de fogo, guardando o acesso, guardando a casa. Irmãos, nossos olhos precisam ser abertos, para que a gente veja de fato quem somos. Porque tem pessoas que se acham pequeno. E eu quero dizer acerca dessa mulher: ela estava tirando água do poço ao meio-dia, um horário não apropriado. Primeiro, porque ela é samaritana. Segundo, ela era uma mulher de atitudes duvidosas, e ela era discriminada certamente pela sociedade, porque o horário apropriado era às 5 da tarde. A água não era muito boa você tirar naquele momento, mas para evitar as críticas, ela estava tirando água no sol quente, no sol mais quente do dia. Aquela mulher se via menos, mas o dia que ela teve um encontro com Jesus, os seus olhos foram abertos, e essa mulher serve de instrumento de Deus para levar salvação para a sua cidade. É o que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor quer que os nossos olhos sejam abertos para que as pessoas que estão morrendo sem Jesus o conheçam. Oh, aleluia! Porque os samaritanos, irmãos, eles acreditaram na palavra daquela mulher. Você teve um encontro com Jesus? Sério? Oh, eu creio. Onde ele está? Está lá junto ao poço. E foram todos os moradores, saíram de dentro da cidade e foram na direção da periferia, porque lá junto ao poço Jesus estava. E diz a Bíblia que Jesus então prega, e Jesus fala do poder dele. Ele se revela. E sabe o que os moradores de Samaria fizeram? Jesus não vai embora não. Fica aqui mais um tempo, Jesus, passa um tempo com a gente, continue nos ensinando, temos muito que aprender, o Senhor pode se revelar ainda mais para a gente. E diz o versículo 39, depois desse encontro maravilhoso que os discípulos tiveram, e acreditaram. A partir desse versículo diz, os samaritanos disseram: olha, nós fomos lá porque você falou que Jesus estava lá, nós cremos na sua palavra, mas agora nós cremos também, porque nós o vimos, ele de fato é o Salvador. Oh, aleluia. Irmãos, aquela mulher, ela foi transformada e ela levou transformação para o seu povo. O que Jesus está fazendo comigo e com você hoje, ele deseja que você abra os seus olhos e que você veja, porque há pessoas que precisam ser trazidas ao arraial do Senhor. Tem pessoas que estão perdidas e precisam conhecer quem de fato é Cristo. E Deus vai usar você. Deus vai usar você. Você pode dizer glória a Deus. Fala assim: Deus vai me usar. Oh, aleluia.
O mundo, irmãos, é um grande campo. E as pessoas são como uma grande colheita que precisa ser feita. Se nós, nos fecharmos do nosso próprio mundo, essa colheita será perdida. E o Senhor um dia vai cobrar das nossas mãos. Que nós sejamos despertados a cumprir esse mandamento da parte do Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos. Seus olhos espirituais precisam estar aguçados. O Senhor vai dar oportunidade para vocês. Nessa passagem, três pessoas, ou três classes de pessoas em especial, foram contempladas com os seus olhos abertos. Primeiro foi a mulher samaritana, um encontro magnífico com o Senhor. Depois, os próprios discípulos, que apesar de andar com Jesus, mas ainda estavam cegos. E em terceiro, a população de Samaria, os moradores de Samaria, tiveram os seus olhos abertos e foram, a partir daquele encontro, tiveram as suas vidas transformadas. O que Jesus quer fazer conosco é nos transformar, para que possamos transformar as pessoas que estão ao nosso entorno. Cadê o primeiro missionário, a primeira missionária, o primeiro homem, a primeira mulher que será enviado com uma missão? E o mais importante, você não precisa ser separado especificamente para ser um missionário. Você é um missionário. Então, enquanto você vai, não façam como os discípulos de Jesus, porque eles entraram na cidade, mas eles não falaram de Jesus para ninguém. Eles foram no comércio e fizeram compra, mas não falaram de Jesus para ninguém. Eles saíram da cidade e continuaram ignorando as pessoas. As pessoas não eram importantes. Por quê? Porque elas já estavam julgadas na mente dos discípulos. O povo de Samaria não tinha jeito. Às vezes a gente passa pelas pessoas e a gente tem essa mesma perspectiva. Talvez você não tenha falado de Jesus para o seu vizinho, porque para você, o teu vizinho não tem mais jeito. Não tem mais jeito não, pastor, já fizemos de tudo. Talvez você não convidou ainda ninguém para a tua reunião lá na tua célula, porque talvez para você ela não tem mais jeito. Ou você está se vendo muito pequeno. Não, quem sou eu? Ele tem um carro zero, eu não tenho nem carro, como é que eu vou convidá-lo? Você está se vendo pouco demais, pequeno demais. Você está entendendo como a gente precisa ter uma visão correta de quem somos em Deus? Irmãos, há uma seara muito grande. E há pessoas que precisam de Jesus. E o Senhor conta conosco a fazermos esta grande colheita. Você pode glorificar ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor também. Oh, aleluia.